O sorriso e o silêncio são duas poderosas ferramentas. O sorriso te ajuda a resolver muitos problemas e o silêncio a evitá-los. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar imunes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Minha armadura é a fé e meu escudo é Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. Infelizmente, placas e armaduras capazes de segurar tiros, ou ricochetear, em geral, são proibidas. É um crime inafiançável. Parece que querem que você não consiga se proteger e morra. Uma traição contra o povo, impedido de se proteger. Armaduras dão uma vantagem muito grande em combate, independente de qual tipo seja. Existem armaduras contra pancadas, contra cortes, contra frio ou calor, gelo ou fogo. Por exemplo, a armadura usada pelos bombeiros, que salvam muitas vidas. Além disso, armaduras protegem contra disparos de arco e flechas, balestras, elaboradas para perfurar armaduras, e óbvio contra disparos de armas de fogo hoje em dia. Um exemplo de armadura, porém moderada se comparadas aos exemplos citados, são os coletes balísticos usados por militares no meio urbano e rural. Obviamente você já sabe que quanto maior a patente, melhores são os materiais disponibilizados para se proteger. No entanto, os que mais precisam, recebem materiais ruins e que não protegem tanto. Dizer que isso poderia parar em mãos inimigas é desculpa se não tem proteção para encará-los. Caindo em mãos erradas, poderiam usar contra os bons, que protegem o povo. Porém, dentro dessas instituições, existe corrupção que acabam espalhando esses materiais para as mãos inimigas. Então qual é a desculpa? Para os maiores armamentistas do mundo, as armaduras andam de mãos dadas com as armas, mas atualmente essa balança está desequilibrada. As armas evoluíram demais e as armaduras decaíram, já que hoje temos armas de pequeno porte abrindo um rombo em armadura. Antigamente precisavam de armas poderosas para romper a armadura, algo que mudou hoje em dia, porque essas armaduras estão proibidas. Foram proibidas devido aos corruptos. Se há um desvio de um estoque desse e cair em mãos erradas, teriam vantagem para fazer arruaças. Mais uma vez a culpa é dos corruptos. Em cursos militares se investiga os participantes para saber o seu histórico, para saber seu caráter ou não, para evitar esse tipo de problema. Embora os materiais nessas áreas já é mais especializado, ainda não é tanto, todavia acrescenta vantagem a quem obtém esses materiais, e mesmo estando em cima o dinheiro depois fala mais alto, e se corrompem lá dentro, desviando recursos poderosos para o crime. A maioria dos militares usa coletes 2 ou 2A, capazes de segurar disparos de 357. Magnum é uma baixaria se comparada aos recursos dos bandidos, que já foram pegos usando armaduras de altas patentes militares capazes de segurar disparos de .50, armas de calibre grosso. Já os militares usando armas precárias e armaduras simples, deveriam no mínimo usar algo acima de nível 3, capazes de segurar até disparos de fuzil, mas seu peso pode ser um incômodo para os não adeptos, pesando até 14 quilos, sem treino andará igual um robô, e com os upgrades pode chegar a 24 quilos. Agora uma armadura antiga no nível dos cavaleiros, junção de cavalo com guerreiro, forma cavaleiro. Ganharam essa honra por ficarem conhecidos como cavalos de carga, devido ao alto peso de suas armaduras que dava a eles uma força e resistência fora da compreensão humana. Conhecidos por caçarem dragões, seus mitos fizeram história. O título Cavaleiros passou a ser usado em patentes baixas e mais fracas depois que desapareceram. Porém, suas armaduras de fabricação sem igual ficaram inutilizadas pela maioria, sendo raros os que conseguem manejar uma armadura pesada dessas. Essa que estão vendo está disponível no Museu de Etnologia, em Viena, na Áustria. Agora, como um guerreiro usaria essa armadura não muito resistente para a época? A questão não é se uma armadura aguenta disparos ou não, é se a pessoa que vai usar tem capacidade de manejar ela. Se ter, deve-se pensar como um guerreiro hoje em dia.
É simples, um guerreiro independente da classe iria usar a sabedoria e obviamente acrescentar umas melhorias nela, por exemplo, usar uma armadura militar à prova de balas por baixo da armadura, e por cima ficaria a armadura que o protegeria da maioria dos problemas. Caso um projétil varasse a armadura de cima, obviamente seu poder já iria diminuir, facilitando o trabalho da armadura militar balística moderna por baixo, segurando o disparo. Caso a armadura de cima fosse melhor, as coisas seriam mais fáceis. É possível comprar armaduras anti-balas facilmente na internet. Essa questão vendo está disponível no site Alibaba. No entanto, não sei informar se o site é confiável. Ela não é de nível alto, mas protege, porém para uma melhor proteção seria necessário colocar um colete à prova de balas em cima da moderna, antes de pôr a armadura por cima. Outra coisa fácil de ser feita numa armadura de ferro é acrescentar blindagem, já que até vidraças têm blindagem hoje em dia. Obviamente um guerreiro acrescentaria essa melhoria em sua armadura. Acrescentar partes à prova de balas por baixo, como balaclava, utensílios balísticos no corpo todo seria uma melhoria indispensável para a proteção. Com essas melhorias o peso seria insuportável, e o usuário precisaria treinar muito com a armadura antes de ir para batalhas com ela, e salvar vidas. Após dominar o peso dela, sua armadura seria similar à armadura do Batman. Você traria de volta à vida a lenda dos Cavaleiros Caçadores de Dragões. E óbvio, seu corpo ficaria com força e resistência sobre-humana, com um shape incompreensível. Brincadeiras à parte, como pode perceber há senso comum das pessoas hoje em dia em querer rebaixar o que é antigo por parte da maioria, não tem sentido, já que colocam armas modernas por parte dos amantes de armas de fogo, contra armaduras leves para que a arma favorita deles arregasse com a armadura. Também acontece o mesmo com os amantes marciais, colocando armaduras leves porém fortes e resistentes, para suportar disparos. É fácil entender a lógica que nada é indestrutível ou impenetrável. Se colocar uma armadura projetada para pancadas a receber cortes, ela vai ser cortada. Se colocar uma armadura projetada para cortes contra pancadas, ela será toda amassada. Resumindo, com a arma certa no momento adequado e sendo bem usada, conforme para que foi elaborada, ela terá sucesso. Do mesmo modo é com as armaduras. Se usar a armadura certa no momento mais adequado, ela terá sucesso. A lógica deve ser bem utilizada em momentos assim. Um guerreiro pode falhar ou ter sucesso, depende de cada ação feita. Cada ação tem uma reação, e tudo depende da forma que você vai reagir a cada ação. Ter uma armadura poderosa como a do Batman te protegeria em um nível absurdo, porém, você chamaria tanta atenção que seria o principal alvo. Para usar essa armadura deveríamos usá-la de maneira camuflada, andando pelas sombras, exatamente como o Batman faz. Agentes secretos são dotados de equipamentos assim, os chamados tecnologia não existente, quer dizer que só eles têm conhecimento da existência deles. Tudo que você usa e seu vizinho também pode ou tem, é tecnologia existente, que todos podem usar. Falando em tecnologia existente e não existente, volto ao assunto das armaduras proibidas. Você provavelmente já deve ter se impressionado com alguma armadura militar, totalmente fechada, cheia de utensílios nela, como essa da tropa de choque, e pensado, essa deve segurar qualquer coisa. Mas na verdade não, isso é tecnologia existente para todos, e seu material é apenas polipropileno, ou seja, é apenas plástico, mais fina que um capacete de moto. Veja só, essa foi elaborada para combater distúrbios, foi feita para suportar pedradas, garrafadas, e por aí vai. Ela é eficiente contra coisas desse tipo, porque foi elaborada para isso. Por dentro tem espuma que serve para amortecer qualquer tipo de impacto, acima da espuma fica o plástico. Ela é eficiente para isso. Não chega nem perto de uma armadura de combate, mas por que fazer uma comparação assim, se você já sabe que tudo depende do para que a armadura foi projetada? Essa foi elaborada para controlar distúrbios e funciona muito bem. Para ressaltar ainda, esta armadura protege de fogo de até 420 graus, óbvio, foi pensada nisso por causa dos coquetéis Molotov que são muito arremessados contra eles. Usando o método antigo, posso dizer que ela foi elaborada para pancadas.
segura pedrada, garrafada, paulada. Bom, acho que deu para entender. A armadura funciona exatamente como expliquei. Você pode optar por usar ela apenas, ou acrescentar placas balísticas por dentro, aumentando assim a sua eficácia, mas o peso aumenta. Consegue entender que não é diferente de uma armadura antiga. A sua base é a mesma. No passado era a mesma coisa. Os guerreiros tinham opções em relação a seu uso, podendo usar uma placa de ferro, de aço damasco, ferro fundido e outros materiais mais resistentes. Essas placas eram postas por baixo da armadura, que funciona como armação e camuflagem do que tem por dentro, para não chamar muita atenção. A armadura da tropa de choque tem essa opção. As placas podem ser colocadas por baixo e o que vai por cima completa a armação. O único problema é, como sempre, o peso. Por ser muito incômodo, os soldados nos dias de hoje não usam muito esse atributo, principalmente a classe citada. Em alguns países, comprar um colete balístico de tecnologia existente é fácil. Agora no Brasil, você precisa autorização para isso. Agora, para encerrar, vai um resumo aí. Tecnologia existente é eficiente, então imagine as não existente, não disponível para nós. As armaduras servem para proteção, em mãos amigas ou inimigas. Se você estiver combatendo um inimigo com uma armadura poderosa protegendo ele, você irá desejar uma arma capaz de penetrar e destruir tal armadura, não é mesmo? Isso poderia salvar o mundo, ou se não for um feito tão alto assim, salvaria muitas vidas. Para isso precisaria uma arma capaz de destruir a armadura inimiga e uma armadura para se manter vivo durante a batalha. Resumindo, armas e armaduras andam sempre juntas, isso vem desde os primórdios, continua na outrora e prevalece até agora. As armaduras não deixaram de existir, elas estão aí acompanhando o desenvolvimento bélico. O próprio blindado é revestido com blindagem que protege quem está ali dentro. O papel da armadura é salvar vidas, ela serve para proteger. Quem usa deve saber como usar cada uma dessas elaborações. Tem armadura italiana, europeia, espanhola, africana, americana, inclusive brasileira. Umas são melhores e outras piores. Uma serve para isso e outra para aquilo. Um soldado de elite deve manter o seu foco em voltar vivo para casa. Para essa façanha não adianta querer andar com suavidade acostumbrando. Um dos lemas que os soldados de elite compartilham é o sanhaço do peso. Quanto mais peso carregar no corpo, mais sanhaço vai gerar. Mas esse sanhaço é a certeza que irá voltar vivo para casa. A armadura raspando na pele machuca, só que o que não mata caleja. Compreendendo a dor, ela aperfeiçoa. Não compreendendo, ela dilacera. Agora, conseguir recursos apropriados, que sejam antigos, é bem complicado, embora é possível, se colocar a mão na massa e forjar a sua própria armadura, ou pague um ferreiro que entenda do assunto para fazer uma para você. Pois a maioria das armaduras encontradas hoje é apenas lata, um enfeite para a sua casa. Infelizmente não é bem assim conseguir algo que preste. Mesmo que seja caro, uma armadura artesanal pode ultrapassar os R$20.000, e seu peso e péssima fabricação a torna inútil. É melhor procurar um ferreiro e mandar fabricar desde o zero. Se gostaram, não esqueça de curtir o vídeo e ativar o sino para não perder as novidades. Muito obrigado.